Com esse trecho também, o presidente disse ainda que a esquerda precisa eleger a maioria no Senado, sabe por quê? Porque ele disse que, caso contrário, a oposição vai avacalhar o Supremo. Veja aí. Em 2026, nós precisamos pensar no seguinte, companheiro João. Nós precisamos pensar o seguinte, nós precisamos eleger senadores da República. Porque se esses caras elegerem a maioria de senadores, eles vão fazer uma muvuca nesse país. Então é importante que a gente leve em conta. Aqui eu vou terminar, não estou querendo dar lição para ninguém não, mas aqui nós temos que pensar o seguinte, aonde é impreterível, aonde é necessário mesmo a gente ter candidato a governador. Ponto. Se é necessário, tudo bem. Agora, para o Brasil, nós temos que pensar aonde é necessário eleger senador, aonde é que a gente pode. E muitas vezes a gente tem que pegar os melhores quadros nossos, eleger senador da República, eleger deputado federal e deputadas, eleger senadora, porque nós precisamos ganhar a maioria do Senado, porque senão esses caras vão avacalhar com a Suprema Corte. Não é que a Suprema Corte é uma maçã doce, não. É porque nós precisamos preservar as instituições que garantem o exercício da democracia nesse país. Se a gente for destruir aquilo que a gente não gosta, não vai sobrar nada, Hugo. Estava ali ao lado do João Campos. Esse evento todo aqui que a gente mostrou foi o evento digamos assim, que o João Campos foi colocado, né, na presidência, assumiu a presidência do PSB, presidência nacional do partido, Reinaldo. Olha, veja você, isso que o Lula fala é absolutamente verdadeiro. É um recado que ele está dando ao seu próprio campo político. Está dizendo, olha aqui, nós vamos... Cuidado, disputa para governo do Estado é menos importante, é isso que o Lula está dizendo, do que a disputa pelo Senado. E dadas as circunstâncias, é mesmo. Dadas as circunstâncias, é mesmo. Porque qual é a dos bolsonaristas? É fazer uma maioria expressiva. Não tem dúvida, se o Senado tiver 2/3 de bolsonaristas, eu acho difícil. Mas se o Senado passar a ter 2/3 de bolsonarista, eles vão tentar emplacar um impeachment do Alexandre de Moraes. Não é assim tão tranquilo também. É bom que vocês saibam que não existe ato de poder público que esteja imune à apreciação da justiça. Não existe isso. E o próprio processo de impeachment passa, afinal de contas, pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo o de ministro do Supremo. Se houver ilegalidade no processo, não basta ter a maioria de 2/3 para derrubar um ministro do Supremo. Não, é ilegal, não vai passar. Os dois processos de impeachment de presidente da República que nós tivemos, ambos foram submetidos ao Supremo, é bom que saiba. É que o Supremo falou, ok, não tem questões óbices formais, então vai. Mas que passa. Agora, veja, você ter 2/3 de senadores querendo derrubar ministro do Supremo, ainda que o Supremo segure o troço na unha, Diego, é um troço muito tenso, né? É muito ruim. A depender da composição da Câmara, essa gente doida vai tentar votar até mudança de composição do Supremo, número de ministros do Supremo. O Bolsonaro chegou a especular com essa possibilidade chavista, né? Lá atrás. Porque em vez de 11 ministros, a gente não põe 20 e tantos e dilui a maioria que eles têm na cabeça deles, né? E tem uma maioria nossa, enfim. Então, de fato, é fundamental o Senado. Não sei até onde ele está falando, o próprio João Campos. É que o João Campos não terá 35 anos, né? Porque ele tem, acho, 32. 31, faz 32 esse ano. Então, não dá, né? Porque ele seria um nome muito forte para o Senado, né? Eleito tranquilamente, né? E poderia ajudar, enfim, certamente ele não, né? Ele está de olho, eventualmente, no governo.
né? Mas também ali ele está dizendo, vamos pensar nessas composições. E está falando isso ao próprio campo do PT, ao campo progressista, de maneira geral, né? Mirem menos nos governos dos estados, porque os governos dos estados, bem ou mal, eles têm uma dependência do governo federal sempre. Dependência. Tem de ter um trabalho em harmonia razoável, porque senão as coisas não andam. Veja que Tarcísio fica batendo no Lula por aí, mas a hora de dividir os louros do tal do túnel lá do Guarujá, ele vem junto, né? Assim como faz projeto de moradia, assim como se juntaram aqui no caso de tirar uma favela do centro de São Paulo, né, a favela do Moinho. Então, governos de Estado acabam tendo um alinhamento necessário com o governo federal. O problema hoje no Brasil é o Congresso, né? E é problema mesmo, no sentido amplo, porque o Congresso tem uma autonomia hoje como nunca teve, né? Veja lá, o Lula, nesse episódio mesmo aí, né, que a estrela era o João Campos, sem dúvida, mas o Lula cantou as glórias do Hugo Mota, né? Porque, afinal de contas, sem Congresso não se governa.